Olá, meu nome é Ana Carolina Tavares, eu sou arquiteta e urbanista e residente na Comissão de Regularização Fundiária da UFPA, e hoje a gente vai dar continuidade a mais um dos tópicos avançados em regularização fundiária urbana na Amazônia. A temática que a gente vai abordar hoje é de projetos de REURB em áreas de risco. Bom, o risco é uma condição em que há a conjunção de dois fatores. Por um lado, existe a possibilidade da ocorrência de um evento ou de um processo que possa causar perdas ou danos, ou seja, existe a ameaça ou suscetibilidade. Por outro lado, existe uma condição de fragilidade da população e de infraestrutura local, o que faz com que as pessoas estejam suscetíveis a sofrerem aqueles danos, ou seja, há a vulnerabilidade. Nesse sentido, Ivete Veretti esclarece também que o risco é construído socialmente, e que, portanto, ele precisa ser reconhecido pela população para realmente existir. Isso explica por que um determinado evento pode representar um risco para uma comunidade e para outras não, já que ele deve ser compreendido de acordo com as dimensões temporais, históricas, culturais e geográficas existentes. Essa imagem aqui do slide, ela mostra uma esquematização do que seria esse risco a partir da ameaça de cheia dos rios em período de chuva. A gente pode ver que os dois lados dos rios estão submetidos a essa ameaça. No entanto, o lado esquerdo do rio, onde não há vegetação nas margens do curso d'água, ele apresenta uma vulnerabilidade muito mais alta. Então, a partir disso, o risco se potencializa. Em se tratando de REURB, a Lei 13465 de 2017 estabelece que deverão ser realizados estudos técnicos para assentamentos localizados total ou parcialmente em áreas de risco geotécnico, de inundação, ou seja, de risco hidrológico, e outros riscos previstos em lei. Os tipos de risco ambientais são bastante diversos, mas eles podem ser sistematizados segundo o agente causador, como mostra esse esquema aqui do slide. Os riscos ambientais podem ser classificados em riscos tecnológicos, riscos naturais e riscos sociais. Os riscos naturais, por sua vez, são classificados em riscos físicos e riscos biológicos, sendo que os riscos físicos podem ser riscos atmosféricos, riscos geológicos e riscos hidrológicos. Já os riscos biológicos são riscos associados à fauna e riscos associados à flora. Como a gente pode ver, a Lei 13465 de 2017 menciona apenas os riscos geológicos e hidrológicos, mas é todo um outro rol de riscos que devem ser levados em consideração em procedimentos de regularização fundiária urbana. Esses outros riscos são mencionados na legislação brasileira, que trata de temas correlatos. Assim, o Decreto 10.593 de 2020, que dispõe sobre a organização e o funcionamento do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, define, no seu artigo 36, que tal sistema deve fornecer informações sobre riscos climatológicos, de incêndio, de manejo de produtos perigosos, de saúde, em barragens, hidrogeológicos, hidrológicos, meteorológicos, nucleares, radiológicos e sismológicos. Além disso, existem normativas que tratam sobre riscos incidentes em áreas com potencial para o surgimento de certas doenças. Pode-se citar como exemplo a Portaria 1 de 2014 do Ministério da Saúde, que determina procedimentos para áreas de assentamentos de reforma agrária com riscos para a malária. Além disso, a Resolução 1 de 1986 do CONAMA dispõe sobre critérios para avaliação de impacto ambiental, determinando quais são as atividades modificadoras do meio ambiente que dependem da elaboração de relatório de impacto ambiental, o RIMA. Dentre essas atividades, incluem-se projetos urbanísticos acima de 100 hectares ou em áreas consideradas de relevante interesse ambiental, a critério da SEMA e dos órgãos estaduais ou municipais. Esses são alguns dos riscos citados em normativas que representam situações que irão demandar a elaboração de estudos técnicos em processos de REURB. Destaca-se ainda que, no caso de cidades da Amazônia, há uma predominância de riscos hidrológicos por conta de grande parte das cidades serem entrecortadas por rios, os quais eventualmente podem causar inundações. Esses eventos se tornaram mais frequentes nos últimos 30 anos, o que está associado a mudanças culturais, urbanísticas, construtivas e de uso e ocupação do solo ocorridas nas últimas décadas. Além disso, verifica-se a ocorrência de riscos de incêndio descontrolados em áreas florestais da Amazônia, os quais estão associados com o avanço da fronteira agropecuária e podem causar graves riscos à saúde. Bem, após a instalação da REURB, é importante que a situação do risco seja identificada já na etapa de diagnóstico preliminar da área,
E, uma vez identificada, é durante a etapa do projeto urbanístico que deverá ser elaborado o estudo técnico sobre o risco, o qual vai resultar em um laudo que vai subsidiar a decisão de manutenção da ocupação e manejo do risco ou a decisão de realocação da ocupação. Esse procedimento está de acordo com as disposições da Lei 12.608 de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, a qual tem como algum de seus objetivos promover a identificação e avaliação das ameaças, suscetibilidades e vulnerabilidades a desastres, de modo a evitar ou reduzir a sua ocorrência, monitorar os eventos meteorológicos, hidrológicos, geológicos, biológicos, nucleares, químicos e outros potencialmente causadores de desastres, produzir alertas antecipados sobre a possibilidade da ocorrência de desastres naturais, estimular o ordenamento da ocupação do solo urbano e rural, tendo em vista a sua conservação e a proteção da vegetação nativa, dos recursos hídricos e da vida humana, e combater a ocupação de áreas ambientalmente vulneráveis e de riscos e promover a realocação da população residente nessas áreas. No que se refere ao manejo do risco e ao deslocamento da população, a Lei 12.608 de 2012 define ainda, no seu artigo 3º, que verificada a existência de ocupações em áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos, o município adotará as providências para a redução do risco, dentre as quais a execução do plano de contingência e de obras de segurança, e, quando necessário, a remoção das edificações e o reassentamento dos ocupantes em local seguro. Parágrafo 1º. A efetivação das remoções somente se dará mediante a prévia observância dos seguintes procedimentos: realização de vistoria no local e elaboração de laudo técnico que demonstre os riscos de ocupação para a integridade física dos ocupantes ou de terceiros, e notificação da remoção aos ocupantes acompanhada de cópia do laudo técnico e, quando for o caso, de informações sobre alternativas oferecidas pelo poder público para assegurar seu direito à moradia. Parágrafo 2º. Na hipótese de remoções de edificações, deverão ser adotadas medidas que impeçam a reocupação da área. E parágrafo 3º. Aqueles que tiverem suas moradias removidas deverão ser abrigados, quando necessário, e cadastrados pelo município para a garantia de atendimento habitacional em caráter definitivo, de acordo com os critérios de programas públicos de habitação de interesse social. Paralelamente a essas disposições, a Lei 3465 de 2017, no seu artigo 39, determina que, no casos de REURB que envolvam assentamentos onde os riscos não são manejáveis ou mitigáveis, municípios deverão proceder à realocação dos moradores. Ou seja, fica claro que a decisão de realocar a população deve ser pautada em estudos técnicos que comprovem a impossibilidade de se administrar o risco naquela área e que esse procedimento não deverá implicar em famílias sem moradia. O estudo técnico deve ser realizado por profissional capacitado, ou seja, engenheiro ambiental ou civil, ou geólogo, ou oceanógrafo. E esse estudo técnico deve partir da identificação da análise dos riscos. E, para isso, deve ser feita uma retomada de eventos passados, chamada de retroanálise, buscando identificar qual é o processo destrutivo, como ele ocorre e qual a sua frequência. Essa análise deve se somar a informações socioespaciais, como, por exemplo, a disponibilidade de sistemas de drenagem na área e o grau de vulnerabilidade dos moradores. Dispondo-se desses dados e identificando-se a possibilidade de se manter a ocupação, é possível traçar estratégias para a gestão do risco, o que pode ser realizado a partir da conjunção de medidas não estruturais e estruturais. As medidas não estruturais são aquelas que envolvem monitoramento, definições de estados de alerta e implantação de planos de contingência. As práticas de monitoramento e prevenção podem ser feitas pelos próprios moradores após eles serem capacitados pelo poder público, preferencialmente por meio da Defesa Civil, que deve estabelecer um canal de comunicação direto com os moradores. Essas medidas devem ser complementadas por ações emergenciais, como remoção de entulhos e lixos depositados em encostas, limpezas de córrego, abertura de canaletas de drenagem superficial, coleta e afastamento de águas servidas e esgotos lançados diretamente na superfície. Bom, já os planos de contingência devem incluir medidas a serem adotadas em uma situação de emergência, ou seja, em um cenário de iminência de desastre. Nos planos devem ser abordadas as ações a serem realizadas, as pessoas responsáveis pela sua execução, a quantidade e a origem dos recursos materiais e humanos,
as provisões necessárias à situação a ser enfrentada e as formas de evacuação ou proteção de uma dada população. O plano de contingência pode incluir também a possibilidade de a população se deslocar momentaneamente durante o período em que ocorra o evento causador de risco, buscando-se assim adaptar a população àquele evento. Exemplo desse tipo de prática ocorre em ocupações ribeirinhas, onde durante o período de cheias dos rios, as comunidades se deslocam para uma região de terra firme e, após a redução do nível do rio, elas retornam para o espaço de várzea. Nesse sentido, é importante também que o procedimento de regularização fundiária compreenda a necessidade de as famílias manterem 2 endereços, uma vez que cada um deles será utilizado em diferentes épocas do ano. Bom, por sua vez, as medidas estruturais são aquelas que envolvem a execução de obras para reduzir ou eliminar o risco, buscando estabilizar os processos destrutivos. Como as medidas estruturais dependem de um projeto básico e de um prazo maior para sua implantação, elas não eliminam a necessidade de se implantar medidas não estruturais. Alguns exemplos de obras de engenharia que podem ser empregadas para estabilizar processos destrutivos no caso de riscos geológicos e hidrológicos são muros de arrimo, canaletas, escadas d'água e proteção de margens de córregos. Em uma escala mais ampla, que excede o tamanho do assentamento, é desejável também que o município adote medidas para criar um sistema de drenagem baseado na infraestrutura verde, com a adoção de canteiros pluviais, biovaletas e jardins de chuvas, por exemplo, e sempre adotando a bacia hidrográfica como unidade de planejamento, como definido pela Lei 12.608 de 2012. Essas medidas são eficazes para reduzir o risco de inundações. Além disso, a REURB pode ser acompanhada de uma etapa de melhorias habitacionais, a partir das quais as moradias podem se tornar mais resilientes às inundações, com a elevação do nível da edificação e uso de materiais mais resistentes à infiltração, por exemplo. Bom, por hoje a gente fica por aqui. Muito obrigada e até a próxima!